aula no Goiás Mais Enem na TV. Mas antes tem outra dica para você que está acompanhando o programa. Ó, a gente faz isso com frequência por aqui, que você pode fazer em casa também. Eu estou falando de resolver questões das provas anteriores do Enem. Para isso é muito fácil, você entra aí na internet, vai lá no site de buscas e digita questões Enem. Vai aparecer uma lista gigante de sites onde você vai poder resolver várias questões das avaliações anteriores e aí dar uma praticada. Tá aí, boa dica. Quem sabe a gente não faz isso hoje na aula de Geografia. Para isso vou apresentar o professor. Tudo bem, professor? Tudo bem, Manu? Esse é o Douglas. Seja bem-vindo ao Goiás Mais Enem na TV. Obrigado. Bom, professor, a gente sabe que Geografia é uma disciplina extremamente importante para o entendimento das relações políticas, econômicas e sociais existentes no mundo. Eu vou confessar que Geografia era a minha matéria favorita na escola, viu? É isso mesmo, Manu. Ela é a melhor matéria do mundo. Você é suspeito para falar, professor, nem vem. Só um pouquinho. Bom, o tema da aula de hoje é capitalismo e globalização. A gente pode começar explicando o que é o capitalismo? Isso é muito fácil. O capitalismo é um sistema econômico e social. Ele se desenvolve baseado na propriedade privada e na acumulação de capital. O capitalismo, na sua estrutura, ele possui algumas características que o diferenciam de outros sistemas econômicos e sociais, por exemplo, o socialismo. As suas principais características são propriedade privada, lucro, economia de mercado e a divisão de classes sociais. Então tá, professor, a gente escutou muito falar sobre propriedade privada e também sobre o lucro. Mas o que são a economia de mercado e a divisão de classe? Economia de mercado está ligada à doutrina neoliberalista. Consiste na liberdade de regulação do mercado, com pouca ou, em alguns casos, sem nenhuma intervenção do Estado. Nós chamamos isso de Estado mínimo. E é a partir desse processo que se regula os preços e estoques de mercadorias. Agora, as classes sociais despontam como um dos mais polêmicos pontos dentro desse modelo econômico-social. Isso porque, de um lado, estão os proletariados, denominação usada para as pessoas que trocam a sua força de trabalho por um salário. E do outro lado, temos os capitalistas. Esses são minoria e detêm os meios de produção e de todos os capitais. Bom, relativamente fácil, né, professor? Mas quando é que esse modelo surge no mundo? Esse modelo de capitalismo surge no mundo para substituir o modelo chamado de feudalismo. Isso acontece ali por volta do século XIII e já no século XV ele recebe o nome de capitalismo comercial. O Enem vai trazer o capitalismo dividido em fases. Essas, por sua vez, são o capitalismo comercial, o industrial e o financeiro, que também pode ser chamado de monopolista. Perceba que essas fases seguem as transformações históricas ocorridas no mundo. O que não podemos deixar de notar é que conforme muda-se os modelos de produção, o capitalismo vai se reinventando e determinando novas dinâmicas. A primeira fase foi desenvolvida nas colônias da África, Ásia e por aqui, na América. Recebe esse nome de capitalismo comercial, pois o comércio era a principal forma de movimentação da economia. Com a Revolução Industrial, surge a segunda fase, chamada de capitalismo industrial. Essa nova fase possibilita o desenvolvimento dos transportes, uma nova organização social do trabalho, livre concorrência, sólidas relações comerciais internacionais, aumento da desigualdade social e produção em larga escala. E para fechar, temos a terceira fase desse processo. Essa que vivenciamos hoje recebe o nome de financeiro, por estar ligada às instituições bancárias e transnacionais, que são os principais protagonistas do desenvolvimento do capitalismo. Ok, até aí tudo bem, professor, mas onde é que entra o processo de globalização nessa história toda? Certo, Manu. Globalização é um processo, um produto do capitalismo. Tem por objetivo a integração econômica, social, cultural e política. Essa reduz o custo das comunicações e dos transportes. Não podemos deixar de citar, Manu, que o Enem dá prioridade para a linha de pensamento do geógrafo Milton Santos. Opa, então vamos desenvolver essa linha. Qual que é essa linha? Essa linha é a seguinte: geralmente a abordagem é com base em um processo de globalização que Milton Santos chama de perverso ou monstruoso, pois gera desigualdade social, incentiva o consumo exagerado e a especulação financeira e o desemprego. Muito bem, agora relembrando a dica que a gente abriu esse bloco, tem questão do Enem com esse tema, professor? Tem sim, Manu. É um tema importante e recorrente no Enem. Você pode ler a questão pra gente? Muito bem, vamos lá. Você está fazendo uma pesquisa sobre a globalização e lê a seguinte passagem em um livro.
A sociedade global. As pessoas se alimentam, se vestem, moram, se comunicam, se divertem por meio de bens e serviços mundiais, utilizando mercadorias produzidas pelo capitalismo mundial globalizado. Suponhamos que você vá com seus amigos comer Big Mac e tomar Coca-Cola no McDonald's. Em seguida, assista a um filme de Steven Spielberg e volta para casa num ônibus de marca Mercedes. Ao chegar em casa, liga seu aparelho de TV Philips para ver o videoclipe de Michael Jackson e, em seguida, deve ouvir um CD do grupo Simple Red, gravado pela BMG Ariola Discos em seu equipamento Aiva. Veja quantas empresas transnacionais estiveram presentes nesse seu curto programa de algumas horas. Vamos ver as alternativas? Com base no texto e em seus conhecimentos de geografia e história, marque a resposta correta. Letra A. O capitalismo globalizado está eliminando as particularidades culturais dos povos da Terra. Letra B. A cultura transmitida por empresas transnacionais tornou-se um fenômeno criador das novas nações. Letra C. A globalização do capitalismo neutralizou o surgimento de movimentos nacionalistas de forte cunho cultural e divisionistas. Letra D. O capitalismo globalizado atinge apenas a Europa e a América do Norte. E letra E. Empresas transnacionais pertencem a países de uma mesma cultura. Professor, considerando que o objetivo da globalização é a integração econômica, social, cultural e política, o gabarito correto é letra A? Isso mesmo! Agora é só procurar um polo de estudo, pegar uma lista de exercícios com os professores e resolver. Bons estudos a todos. Até a próxima. Tá aí, show de bola, professor. Obrigada pela participação. A gente encerra também mais uma edição do Goiás Mais Enem. Johnny? É isso aí, pessoal. Até a próxima aula. Valeu demais. Até lá.